O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, que vai se encerrar no próximo domingo com a festa de Cristo Rei. Nós sabemos que o ano litúrgico compõe todas as celebrações que nós vivenciamos. É um momento de fechamento. Uma empresa ou um comércio, no final do ano, também faz o seu balanço, avalia quais foram os prejuízos, quanto teve de lucro. E nós também somos convidados no final deste ano litúrgico a fazer um balanço da nossa vida espiritual. Aquilo que foi bom, aquilo que deveria ser melhor. O que foi bom precisa ser mantido. O que não foi tão bom não pode ser repetido, precisa ser mudado. Deus nos dá tanto
tantos dons e talentos e nos confia a administração de tudo isso. E hoje a palavra nos mostra que esse balanço que nós devemos fazer na nossa vida nos leva a ver como que nós estamos administrando o que Deus nos transmitiu. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? E mais ainda, no final da minha vida, o que eu vou devolver para Deus do tanto que dele eu recebi? Na carta aos Tessalonicenses, a segunda leitura de hoje, Paulo vai nos exortar que nós devemos nos preparar de que maneira? Para nos encontrarmos com Deus definitivamente, estando vigilantes, atentos e também sendo sóbrios. A sobriedade nos ajuda a colocar em primeiro plano o que é essencial. E a primeira leitura de hoje vai falar sobre a administração também por meio de uma mulher. A palavra de Deus hoje enaltece a mulher que consegue com sobriedade e com cuidado administrar as coisas do lar, as coisas da família. A Bíblia fala de uma mulher que tem a virtude de fazer com que tudo possa transcorrer com harmonia. E além de olhar para a sua família, ela também tem a sensibilidade, a compaixão para com aquelas pessoas que sofrem. É o talento que Deus dá a cada mulher na sua feminilidade. Hoje em dia, embora muitas mulheres estejam divididas entre o trabalho e a família, nós devemos mais uma vez ver que existe algo dentro de uma mulher, numa família, para aquela que é casada, que tem filhos, que é insubstituível, que é justamente a sua maternidade, né? Essa não tem como passar para outra pessoa, né? Então, hoje nós vemos que a administração não é somente das coisas financeiras, né? Mas a administração também de tudo aquilo que Deus nos deu. E as mulheres têm uma capacidade que é incrível, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Deus as dotou assim. Nós homens, por outro lado, fazemos, mas uma coisa de cada vez, com aquele foco que nós temos, que faz parte da nossa masculinidade. Mas às mulheres foi dada esta graça de poderem cada vez mais, né, realizar muitas coisas com uma habilidade que é incrível. Contudo, nós devemos olhar para as mulheres dentro da sua dinâmica, da sua agilidade, e ver que muitas delas, para não dizer a maioria, são aquelas que administram as casas no Brasil. É isso mesmo. Ainda que haja homens, né, os maridos que negociem, nós sabemos que grande parte das mulheres são aquelas que administram as finanças da casa e da família. Contudo, nós percebemos até uma sobrecarga sobre as mulheres, não é? Se em nossos tempos há esta possibilidade da mulher também desenvolver a sua potencialidade, né, num campo de trabalho, fora de casa, por outro lado nós vemos que tantas coisas acabaram se acumulando, né? Mulheres que têm jornadas duplas e às vezes até triplas, além de dar conta do seu serviço fora de casa, depois tem mais coisa ainda em casa. E é nessa hora que nós, como uma família cristã, devemos olhar para as mulheres, claro que como uma inspiração, né? Por conta da dedicação, do zelo de muitas delas, mas não basta só reconhecer o quanto elas trabalham, é preciso, para valorizá-las, também que cada pessoa da família faça a sua parte. Senão nós enalteceríamos a mulher e mais uma vez reforçaríamos que ela tem que aguentar tudo. E não pode ser assim uma família cristã, né? Então, se a mulher tem muitos dons com os quais ela administra tantas coisas, nós como família, seja o filho, né, seja o esposo, outras pessoas
que com ela convivem também têm que saber o seu papel. E a palavra de Deus hoje fala da responsabilidade de cada um. De maneira que cada um faça aquilo que pode, que Deus lhe deu, e a gente não acabe direcionando tudo só para uma pessoa. Hoje a palavra de Deus fala da administração dos talentos que é dado a cada um conforme a sua capacidade. E aparece no Evangelho a parábola dos talentos. Então Deus nos confia tantas bênçãos, tantos bens espirituais, porque Ele espera que nós possamos fazer um bom uso de tudo isso. Quem é aquele homem que viaja para o estrangeiro no Evangelho? É o próprio Jesus, que antes de voltar ao Pai, antes de retornar para o Pai, Ele deixa os bens espirituais para os seus discípulos. São os sacramentos, são as capacidades que Deus realmente dá a nós, com o Espírito Santo que distribui todos os dons. O que é o talento na Sagrada Escritura? No tempo de Jesus, o talento era uma medida de valor. O que é uma medida de valor? O quilo, por exemplo, não é? É algo que nos ajuda a quantificar alguma coisa. Então, um talento correspondia, se fosse transferido em dinheiro, não é? A 25 quilos de prata. Isso era também equivalente a 6.000 dias de trabalho. Então, um talento não era pouca coisa, não. Hoje, a palavra fala que este Senhor dá a um 5 talentos, a outro 2, e ao último ele dá 1. Então, todos conforme a sua condição têm algo que é precioso. Algumas pessoas acham que tem poucos talentos, não é? Porque talvez na nossa sociedade apenas alguns talentos sejam supervalorizados e outros às vezes não são notados. Mas cada um de nós tem um talento que é precioso. E pouco importa se é um talento que tem muita visibilidade, se é muito reconhecido ou não. Todos nós temos algo de especial que Deus nos deu. Então ninguém pode dizer que não tem talento. Hoje nós podemos entender esse talento como a capacidade que Deus nos deu. Até a própria palavra talento na nossa língua portuguesa, né, vem também deste trecho bíblico, que tinha um outro significado. Pois bem, Deus nos dá talentos. Às vezes tem pessoas que têm muitos talentos, têm inteligência, teve acesso a uma boa formação, tem recursos materiais, mas fala que não tem tempo, que não tem jeito para aquilo, né? E acaba não fazendo nada pelos outros, pela comunidade, usa isso só para si. Tem outras pessoas que talvez tenha talentos, mas não sejam tantos assim. E algumas pessoas acabam se inibindo, acabam se entregando à vergonha. E a vergonha, de certa forma, muito além de ser de repente aquela sensação, neste caso que eu estou falando aqui, de não se sentir devidamente preparado, a vergonha, no fundo, tem uma raiz ali de um orgulho. Sabe por quê? Quando a gente se deixa prender pela vergonha, não quando a gente sente vergonha, a gente sente, né? Em muitas situações e circunstâncias, mas quando a gente se deixa dominar pela vergonha, no fundo tem o nosso orgulho, que é o medo do que vão pensar de nós, que é o medo de errar, que é o medo de arriscar. E normalmente, quem fica preso à vergonha, talvez possa entrar no outro mal, que é se tornar apenas um observador de tudo aquilo que acontece. E por vezes tem pessoas que só ficam observando, e daí elas não fazem, e elas criticam quem faz,
porque elas às vezes enxergam os erros nos outros e daí elas percebem que naquele momento é como se o erro estivesse fora delas, né? Então o erro está no outro, mas eu também não fiz nada. Hoje o Senhor, através dessa parábola, mostra a responsabilidade de cada um de nós. Existem pessoas também que têm muitos talentos e multiplicam isso. Por quê? Porque transmitem para outras pessoas, são capazes de passar isso à frente, não guardam só para si, elas compartilham. E é por isso que isso vai se multiplicando nelas, porque elas vão aprimorando aquilo que elas sabem, e não existe forma mais eficaz da gente fixar alguma coisa do que ensinando para o outro, passando adiante. Mas a gente não apenas faz crescer isso em nós, a gente também vai multiplicando. Então aquilo que você compartilha de bom, também vai alcançando outras pessoas. E quantas pessoas, às vezes até na nossa comunidade, que aparentemente são consideradas aquelas que têm poucos talentos, mas o que elas fazem é com tamanho amor, que faz a imensa diferença. Porque não guardaram para si, não enterraram o talento, não ficaram se inferiorizando. Aquele último servo que enterrou o talento, teve medo. E talvez tenha comparado até mesmo a quantidade de talentos que o outro recebeu e nada fez. Cada um de nós tem algo precioso, mas isso não pode ficar guardado. Isso tem que ser realmente, difundido. Assim é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa nova. Então é uma boa notícia, algo que tem que ser espalhado. E o dom que Deus te deu não pode ficar guardado. Se você ganha um presente, lembrando que a palavra dom quer dizer também presente. Digamos que seja um sapato. Guarda um sapato por muito tempo lá no seu guarda-roupa. Depois de muito tempo vai pegar para você ver como é que ele está. Começa a se desfazer, verdade ou não é? Porque não foi usado. Então, às vezes a gente pensa assim, não, vou guardar para conservar, vou usar só numa outra situação, e aquilo vai passando, chega uma hora em que se tornou inútil. Então os dons, amados irmãos, que estão dentro de nós, não podem ficar escondidos. Nós temos que ter a humildade realmente de repassá-los. Quem tem muitos dons é chamado a exercitar a caridade, para não ficar usando esses dons só para si. Quem talvez tenha menos dons e diferentes dons, tem que ter a humildade de saber que aquilo que ele tem pode ser oferecido, porque ninguém pode dizer que não tem nada para oferecer. Irmãos e irmãs, quando chegarmos diante de Deus face a face com Ele, Ele vai perguntar o quanto nós amamos, o que nós fizemos com essa vida, como que nós administramos. Será o momento do balanço final, mas antes disso nós estamos fazendo um balanço a cada dia, com o nosso exame de consciência, com a nossa reflexão, com a nossa meditação através da nossa oração. Deus te deu muitas coisas, então faça com que elas se multipliquem, com que elas rendam, não apenas em benefício próprio, mas também para as outras pessoas. Deus nos dá o perdão. Por que nós não haveríamos também de liberar esse perdão para outras pessoas? Deus nos deu coisas diferentes que nós sabemos fazer, que talvez outras pessoas não saibam. Isso pode ser uma colaboração imensa para alguém, mesmo que essa pessoa pareça que não precise de nada. Ninguém pode dizer que não precisa de nada. Ninguém é tão rico assim, e eu não falo somente financeiramente, mas em todos os sentidos. Ninguém é tão rico assim que não precise de nada, e ninguém pode também se dizer tão pobre em todos os sentidos que não tenha nenhuma coisa para oferecer ao outro. Que hoje nós possamos ter consciência de que Deus nos deu algo que é valioso e que nós queremos devolver a Ele, colocando à disposição
a serviço das pessoas como colaboradores que somos do reino de Deus. Creio em Deus Pai, todo